Então vamos começar hoje o estudo Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, que será feito pelo nosso irmão Flávio. Pode começar, Flávio. A prece. A prece. Ele faz a prece de abertura. Tadinho, vai fazer tudo. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que nos concede de aqui estudarmos e, acima de tudo, nos engrandecermos. Sabemos de nossas limitações e dificuldades, mas o Senhor deu essa oportunidade para que nós possamos reunir e estudar um pouco do Evangelho, da doutrina e do que Kardec deixou para a gente. Vamos aproveitar muito bem esses minutos com esse capítulo com bastante riqueza. Obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É o item 6. Esforço e oração. Eu vou ler um parágrafo e a gente comenta, né? Porque são 5 parágrafos. Ou talvez a gente pare no meio do caminho dentro do parágrafo para comentar. E aí vem uma fala de Mateus, capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. Ele falando de Jesus. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Vamos comentar? Bom, aqui eu entendo que a oração é fundamental, né? Além do fato, além do ato, do fazer, né? Então, quando ele diz aqui, de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas, seria a parte física do ato. E você se recolhe individualmente ou em grupo para você fazer uma oração para que realmente essa oração chegue a Deus, né? Através das escalas, né? Até chegar realmente a Deus, passando pela espiritualidade superior, passando por Jesus, né? E chegando a Deus para que Ele realmente possa nos orientar, fazer com que a oração é uma parte da nossa vida física e espiritual que a gente precisa realmente dela, né? Para que a gente consiga encurtar o caminho para Deus e fazer com que o retorno dessa oração, né, através da escuta, né, da espiritualidade de Jesus e Deus, possa vir trazendo para a gente alguma coisa de bom. Ou seja, é como se fosse um auxílio, né? Como se fosse assim, algo que nós pudéssemos fazer com que nós consigamos falar com Deus. Falar aí, né, é uma forma assim de pensamentos, né, para que nos retorne esse tipo de informação, esse feedback, para que clareie nossa mente, né? Para que nos acalme, né? Para que nos faça com que a gente se torne assim uma pessoa melhor e aquela dificuldade no início ali, ou aquela dificuldade que nós estejamos passando, possa ser clareada, minimizada com os conselhos dos benfeitores espirituais de Jesus e Deus, entendeu? Então, a gente sempre esquece de fazer uma oração, né? A gente, às vezes, age pela razão, né? A gente não age, a gente age pela emoção, a gente não age pela razão. A gente não para um pouquinho para agradecer, a gente não para agradecer em todos os sentidos, né? A gente está sempre atropelando, eu penso assim, a gente está sempre atropelando a oração. E, às vezes, como Deus é muito sábio, muito, como se diz, pai, ele não liga para isso. Mas ele pede para que nós façamos a oração, caiamos em oração para que nós possamos chegar e ter, eu penso assim, esse fator, né? Esse caminho, né? Para que a gente não venha a atropelar as coisas, né? Eu vou fazer, faz. Mas mesmo que a gente faça dessa maneira, que a gente faça o agradecimento depois. Porque o que vai sendo intuído para a gente não percebe. Outro dia eu estava até falando com a Dulce, que eu falei assim, é raro eu escutar alguma coisa.
Mas intuições a gente recebe, né? Uhum. Tem gente que é intuído, eu não, dificilmente escuta. Mas às vezes eu escuto. Não nada, né? De voz, não. Eu escuto assim, aquela coisa lá no fundo, né? Como quem diz, faz assim, faz por esse caminho, faz não sei o quê. Mas é muito raro isso. Em mim é muito raro. Aí eu fico brincando com ela, ó, eu escutei, eu estava até falando com ela ontem, ó, eu escutei uma coisa assim, vamos conversar, senta aqui, ó. Me falaram assim, isso. Aí ela fica me olhando assim, eu falei, você já está acostumada a ser intuída, né? E escutar o tempo todo, mas a mim, o pessoal lá de cima, lá, a distância para mim, para eles é muito grande, então quando vai, se perde no meio do caminho, tem que botar uns alto-falantes maiores. Mas eu escuto. As intuições a gente tem que mostrar. Então, o que acontece? Como eu não consigo, eu consigo fazer o contrário. Eu agradecer. Então, hoje, muita coisa que eu faço, até simples, é porque eu sou intuído e eu agradeço. Agradeço mesmo. Até um prego que eu preguei e não martelei meu dedo, eu agradeço. Entendeu o que eu estou falando? Porque eu acho que tudo é satisfatório, o trabalho se desenvolveu plenitudemente, eu acho que tudo chegou ao consenso. Agora, quando também dá errado, aí vem o meu problema, né? Eu sou franco atirador. Eu não agradeço muito, não. Fico revoltado, dói meu dedo, né? Eu prego em torta, né? E a gente sabe como é que é a história. Mas acho que a gente tem que agradecer sempre. E se a gente tiver a oportunidade de sempre usar a oração para nós chegarmos assim, através de uma simplicidade, através de um como eu posso dizer, de um conforto, de uma calmaria, né? Buscando na oração algo que possa nos ajudar, é sempre válido. É o que acontecia aqui no primeiro parágrafo, né? As pessoas saíam da parte física e iam para a oração, porque naquela época, né, Jesus estava ali, né? Ou Jesus deixou tudo para gente. Então é mais fácil você fazer o quê? A oração, se recolher para fazer essa oração, que é muito benéfica. Eu queria fazer um comentário, pode? Ele fala assim, né? E o Emmanuel está falando. Alguns grupos religiosos preconizam o absoluto retiro das vidas humanas para o serviço de oração. Então, tem religiões que acham que você deve apenas orar e se afastar da luta do dia a dia, né? Vamos dizer assim, estar junto do povo, como Jesus fazia, né? Jesus fazia suas orações, mas eu acho que o maior testemunho da própria oração do Cristo era ali com o povo, era ajudando, fazendo, né? aqueles milagres, que a gente sabe que não existe. Então, assim, tem religiões que acham que simplesmente orar, é o suficiente. Se fugir das lutas humanas, tipo assim, você não está assim se sensibilizando com a dor do outro, com alguma dificuldade que algum irmão apresente, né? Eu vejo muito dessa forma. Então, a gente deve orar. Tudo que você falou é certo, Flávio. Lógico, a oração é a ação que a gente tem com Deus, principalmente até, né, quando a gente tem serviço como a gente faz, de ajudar, de levar quem tinha na rua. A oração é primordial para a gente estar nessa conexão com. Mas tem determinados grupos religiosos que acham que apenas a oração é suficiente para você estar bem com Deus, em sintonia com Deus. Quando, na verdade, a gente tem que estar naquela conexão com os nossos irmãos, né? Fazendo essa caridade, que é um tipo de oração. Eu queria colocar. Alguém mais? Pode continuar. Alguém comenta? Pode continuar. Segundo ponto. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Aqui, eu concordo com a Janete, aqui, como você falou, Janete, em relação aos grupos que só fazem a oração. E aqui ele coloca aqui o trabalho e a prece, ou seja, o trabalho tem que estar em comunhão com a prece. Não adianta, como você falou, só fazer Exatamente. a prece se você não aplica.
né? É exatamente o que a Janete falou, né? Então, ele está aqui. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte. E sempre o quê? Solicitando ao mestre, né, maior esclarecimento, né, sempre solicitando a Jesus um ponto de apoio, né, para que nós sigamos, né, na sua obra, no que ele sempre nos colocou, entendeu? Sempre é como se ele fosse o nosso guia, né, o nosso amparo, entendeu? E, acima de tudo, tem gente que opta até por não fazer prece, mas faz o trabalho, não é? E não Então, deixa de ser uma prece, né? É, verdade. E tem gente que faz o trabalho e não sabe nem fazer a prece. Mas o coração da pessoa é tão bom, né, que, como você falou, o trabalho já virou a prece. Pessoas que fazem a prece e não fazem o trabalho, né? E aí ficam bem, bem distante daquilo que ele está falando aqui, né? Que o trabalho divino, a característica é exatamente o trabalho e prece, né? Paulo também falava isso, né? Que a fé sem obras, ela é morta, né? Do que adianta? Quer dizer, acho que é importante a gente ter a nossa conexão com Deus, com Jesus, né? Com os espíritos de luz. Nossa, isso é maravilhoso. Mas o que adianta a gente ficar só em oração, só cantando, só louvando, se você não faz nada por ninguém, não é? Se você for à zona de conforto, no seu egoísmo e não faz nada por ninguém. Foi até uma das brigas, entre aspas, né, da irmã Dulce com o convento a qual ela trabalhava, né? A direção queria que ela ficasse enclausurada, né? Só fazendo orações, como era daquela época, e ela queria ir para a rua. Ela queria ir para a rua, ela tinha que atravessar o portão. Ela via pela janela a miséria na rua. Ela queria atravessar o portão e não deixava ela atravessar o portão, até que ela conseguiu atravessar o portão. Mas é o que você está falando, só oração, mas e aí, cadê o ato, né? Vamos fazer. Ah, não, já estou fazendo oração. Sim, mas aquela oração, tem gente lá do outro lado do portão que está precisando de mais do que a oração. Eu acho também que a pessoa é tocada assim, bem profundamente, né? A pessoa que já vem, acho que para o mundo com essa missão, como é o caso da irmã Dulce, né? A Madre Teresa de Calcutá também tem essa história, né? Que ela também vivia no dia que ela saiu para olhar a cidade, ela ficou apavorada com a miséria e elas vivendo, né, com conforto dentro daquele convento. E aí ela também sai. Ela bate de frente lá com os líderes religiosos, mas ela prefere ir para a rua, ela prefere estar ali junto daqueles irmãos morrendo, passando fome. Então, assim, é uma coisa que eles veem, né, com essa coisa forte. A gente está desenvolvendo ainda, né? Mas eles vêm com essa coisa muito forte de incomodar do outro, sabe? Eles não conseguem ficar. E aí a gente fica pensando, né, sem até querer criticar os nossos irmãos, que tudo é um processo, cada um está num estágio evolutivo. Quantas e quantas pessoas vivem enclausuradas, né, gente? Em conventos, em locais assim, só nessa questão da prece, não é? Que é muito importante, mas né? Assim, e o que está acontecendo fora, né? E as pessoas que estão morrendo, que estão passando fome. Mas eu acredito assim, que isso já esteja mudando bastante. Eu quero crer que isso está mudando bastante. Não é possível que a gente ainda esteja com essas pessoas assim clausuradas nesses locais sem se sensibilizarem, né, com a dor do outro. Eu acredito. Embora eu não tenha assim conhecimento, mas isso já deva estar mudando. Exemplo do próprio Papa, né, gente, que é uma pessoa maravilhosa que está revolucionando a Igreja Católica. Tudo é um processo, né? O Papa Francisco... Mas João levantou o dedo. Quem que levantou o dedo? Estou ajeitando aqui. A Ana que levantou o dedo. O Papa Francisco é igual o João Paulo II, né? Que ele veio com uma visão ecumênica, né? De abraçar realmente todos, né? Toda a humanidade. Né? E veio assim com um trabalho mais voltado para a humanidade, né? Para a visão, né? do mundo, né? Do fazer, do agir, e não só do orar, né? Então, assim, é muito prazeroso, né? Ver
tanto como eu vi o João Paulo II pequena, né, adolescente, e agora eu vejo o Papa Francisco também com a mesma visão maravilhosa de abraçar toda a humanidade num pensamento só, né? Todos somos irmãos, né? O pensamento dele é muito gratificante, é muito gostoso de ver. Isso é uma prova de que realmente está evoluindo, né? Que a Com coisa está certeza. sendo mudada para melhor, né? Quando aparecem essas peças-chave, assim, né? Como diz a dona Alzira, o Papa Francisco, se ele não for o próprio Francisco de Assis, ele é da falange dele. Ela fala isso. Ele é muito, né? Vocês veem a obra do Divaldo. O Divaldo criou a Mansão do Caminho, né? E ele conseguiu, está no filme isso, né? Ele conseguiu lá começar a distribuir, né, comida, pão, né? Ele começou a distribuir pão nas escadarias lá de Salvador, né? Para aqueles moradores de rua. Teve um morador de rua até que cuspiu nele, vomitou nele. Não quero teu pão, não. Está no filme isso, né? Ele lutou como Divaldo, né? Ele entrou naquela casa de prostituição, né? Recolheu, né? Depois a Joana de Andes intuiu ele para recolher aquelas crianças, né? Recolher as mães das crianças também. E hoje ele tem um monte de pessoas assim que tiveram filho na prostituição, foi recolhida pela casa, pela Mansão da Esperança. Mas ele fez o quê? Ele criou, né? Ele abriu uma portinha lá, abriu uma casinha, alugou não sei o quê, e daqui a pouco ele viu, não, nós temos que fazer algo maior, porque aqui já não está dando mais. Ou seja, ele foi para a rua. Então, são essas pessoas realmente que são diferenciadas, né? Eles vieram com uma missão assim muito que a gente fica muito tempo para entender, né? O trabalho, né, a missão deles. É algo assim, um troço fascinante mesmo. A obra deles. Imagina como a gente não consegue entender realmente nem 0, alguma coisa da obra de Jesus. É muito difícil para a gente, né, a grandiosidade da obra dessas pessoas. Então, realmente, eles são diferenciados mesmo. O próprio livro, né, e o filme do Divaldo mostra isso. Aí vem esses ícones, né, que a gente... E fora os anônimos, né? Tem um monte de gente anônima aí que não quer aparecer por N motivos, e é bom também que não apareça, né? Ficar no anonimato, que faz coisas boas. Porque para aparecer tem que ter assim uma evolução muito grande, né? Para a vaidade não estragar outra, né? Então é o caso de Jesus, Tereza, Irmã Dulce, Chico, Divaldo. Se um de nós já viu, né? Vai se sentir. Aí estraga tudo. É a prova, né? Vai ser o rei da cocada preta, gente. Pois é. Terceiro parágrafo. Jesus nunca encerrou a distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Aí é o que a gente está falando. É muito difícil entender a grandiosidade da obra de Jesus. Algo assim, quando ele diz assim, cultivou a prece em altura celestial. A gente só conhece o mundo de provas e expiações, que é essa bagunça que doida. Imagina nesses mundos celestiais aí. A gente vai, né, ver o filme aí, Nosso Lar, alguma coisa assim, ou filmes semelhantes às colônias espirituais que existem, né, no universo. Aí vem aquela música harmônica, né? Aquela paz, aquela tranquilidade. O cara ontem aqui parou na minha porta, aqui, ligou o som dele, do carro dele, parecia que eu estava lá no bairro da Chatuba, dentro do Cruzeiro, dentro do carro. Aí eu falei assim, eu fiquei falando para a Lúcia, eu falei, meu Deus, que diferença, né? A gente vê aquelas pessoas tocando harpa, né? Aquela tranquilidade, aquela paz, aquelas flores. Então, a gente não consegue entender realmente o que nos espera. Quer dizer, é como você falou, né, Janete? Todos nós um dia seremos anjos. Vou aprender, até a mãe me passou ali. E aí você vê o que tem a grandiosidade. Quando a gente vê esses filmes, né?
independente se for nosso lar, outro que aparecem colônias espirituais, aí lá no centro que tem muito disso. Ah, eu quero ir para a colônia tal. A gente tem vontade, né? A gente fica de desencarnar, mas quem diz que a gente vai para lá, né? Então, se contenta para onde você vai, se contenta para onde quem vai te amparar e trabalha no bem para progredir, para você merecer realmente esse tipo de porque realmente... Por isso que eu vou lá trabalhar no Umbral com o João, né, João? Opa, tamo junto. Estamos juntos lá, naqueles postos de socorro? Opa, é isso que eu quero. Ô, João, você Oi. quer ir para onde, João? Quer ir para onde? Umbral. Umbral. Trabalhar no Quero Umbral, trabalhar né? no Umbral. Ah, tá. Isso. Fazer um estágiozinho lá. Ah, você não sempre vai lá na sua desmembramento? No seu sono? Ele vai. Mas eu Cada acho, dia que ele está sempre se doando. eu acho que todos nós vamos fazer esse estágio no Umbral. Não vai ter jeito. Uma passadinha lá. Tem escapatória. Importante é a gente estar em prece, mesmo no Umbral, gente. Isso. Isso. Não esquecer disso. Ele passa 8 anos como o André Luiz. A gente fica um pouquinho em pé de É ajuda. mesmo. Então, doido mesmo. Só Deus sabe, né? Vamos ver. Deixa eu falar. Vamos lá. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comunhando com o Pai na oração solitária e sublime. Ou seja, Jesus ainda pedia orientação a Deus, tão ligado que estava ele com Deus. Então, quando ele acabava de atender a multidão, né? Quando ele fazia aquele esforço diário da sua peregrinação, mostrando realmente a verdade, levando a verdade para aquele povo, né? Ele se recolhia num cantinho e agradecia e orava a Deus. E olha que ele estava muito próximo de Deus, né? Praticamente ali colado com Deus. Então, é o que a demonstração da atitude dele é o que a gente tem que fazer sempre. Ou seja, a gente tem que pedir sempre ao Pai, sempre para orar, sempre para agradecer, pedir forças para as adversidades, né? E seguir em frente, né? Porque se Jesus fazia isso, e é Jesus, imagina nós que somos nobres mortais. É muito importante, né? Porque é como você falou, Flávio, Jesus vivia assim 24 horas com a sintonia, né? Nessa sintonia com Deus. A gente, na nossa vida, nesse nosso corre-corre, a gente se envolve em questões, né? A gente peça, a gente desliza aqui, a gente faz uma coisa boa ali. Nesse momento que ele está falando, o momento da oração solitária, nós e Deus, né? Esse momento dessa sintonia tem que parar. E eu acho que a gente devia fazer mesmo todos os dias, sabe? Fazer força mesmo. No final do dia, né? Como Santo Agostinho fala, a gente revê tudo aquilo que a gente fez, mais uma horinha para que a gente converse com Deus, para a gente forças, não é? São tantas coisas que a gente tem que realizar, a gente precisa que Deus nos fortaleça, né? Que a espiritualidade, né? Que trabalhe em nome dele, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente vive os nossos dias sem dar essas paradas. Por isso que a gente acaba se estressando, por isso que a gente acaba se angustiando, porque é esse momento de conexão com o Pai que a gente recebe realmente essa força, essa energia boa, né? Nem que seja 5 minutinhos, reservar uma horinha para que a gente tenha essa conexão, tenha forças para continuar e não ficar resvalando, né? Na inferioridade que a gente ainda tem dentro, né? Ainda tem a inferioridade, né? Todos nós erramos, escorregamos, mas se a gente tiver essa sintonia, esse momento com o Pai, a gente vai receber esse amparo, né? Eu não faço, eu gostaria de fazer todos os dias. Isso é uma coisa que eu estou falando aqui, que eu tenho vontade de fazer, mas nem sempre faz, não é? Envolve nas coisas do dia a dia, e às vezes até quando deita para descansar, para dormir, você começa uma prece e acaba, de cansaço, você acaba dormindo, né? Mas é importante que a gente faça, né? A Berenice que fala que quando a gente for orar à noite, a gente ore
sentado, para a gente não dormir. Se mesmo assim for difícil, ora Não, em pé. Ora em pé para que a gente não durma e não perca essa conexão, né? Porque nossas batalhas são, né? Ela está quietinha. Nossa anfitriã está quietinha hoje. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. De vez em quando eu estou tirando o meu microfone aqui porque eu estou tossindo, né? Ninguém precisa ficar ouvindo minha tosse, né? Aí fica mudo. Mas é isso, estou ouvindo. E aqui, esse último parágrafo retrata tudo que a gente está falando aqui, principalmente a última linha, ao último parágrafo. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Ou seja, esse último resume tudo que a gente está colocando aqui. A gente está na Terra para trabalhar. Não adianta. Aqui, como a gente fala, a gente está aqui para tirar férias. Você pode até tirar férias um pouquinho, mas volta ao trabalho, né? A parte física normal é aqui, quem trabalha não tira um mês de férias, 15 dias, e depois volta ao trabalho. Só que aqui a gente tem que tirar férias teoricamente, né? Porque a gente tem que estar sempre trabalhando em oração, trabalhando na parte física, ajudando aqui e ali, tá entendendo? Mínima coisa que possa fazer, mas sempre ajudando. Já que se alguém permanece na Terra, como ele falou. E pela oração, ele recebe de Deus o auxílio, ou seja, ele está vendo que você está trabalhando, está vendo que você está comprometido na sua tarefa, e você está pedindo ainda, através das orações, um apoio, né? Uma forma de ser contemplado, entre aspas, e prosseguir a tarefa, ou seja, receber esse conforto, isso aí só tem benefício para a gente, né? Até a gente sair desse mundo de provas e expiações e galgarmos para os mundos mais evolutivos, né? Como também, além do mundo, né? O nosso espírito também. É uma questão de evolução, ou seja, é como o Chico falou, né? O mentor dele, o Emmanuel falou para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. E olha que o Chico trabalhou para caramba, hein? Ele trabalhou cheio de dor. Ele sentia dor, né? E ele nunca reclamou. Quando ele pensava em falar alguma coisa, o Emmanuel chegava perto dele e falou: opa, vai parar, continua para aí. Né? Ah, tá doendo a minha vista, você tem a outra vista. Ah, tá doendo a minha, uma troca de braço e assim vai. Será que a gente aguentaria, Flávio? Acho que não, né? Eis a questão, acho que não. Não mesmo. E uma coisa que a gente não faz, que ele fala, né? A gente recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Toda e qualquer coisa que a gente vai realizar, o ideal seria a gente fazer uma prece antes, né? Seja lá o que for, seja o mais simples possível, mas que a gente possa estar pedindo a Deus que saia certinho, direitinho, da melhor forma, né? Sim, dependendo do que se vai fazer, que seja bom para todo mundo, né? Mas que a gente consiga realizar aquela tarefa da melhor forma possível, né? Querendo ajudar realmente as pessoas e a nós próprios, né? Mas a gente não faz isso, né? Depois que a coisa dá errada é que a gente lembra: poxa, eu nem pedi a Deus orientação. Fala, Estela. Porque você está falando assim que a gente não consegue, né? Nem o que Chico nem o que Edivaldo passaram, né? Mas quando a gente sente aquela, né, daquela fraquejada, tem que lembrar deles. Porque eles tinham um mentor que era bem mais extensivo, né? Nós não sentimos o nosso assim com tanta... Mas a gente tem que lembrar deles como exemplo, né? E porque assim, o ideal seria, né? Que a gente esquece, como você me falou, mas o ideal seria fazer a oração pela manhã, né? Agradecendo por aquele dia, né? Pela permissão do dia concedido a nós, e à noite pela oportunidade de ter colocado em prática tudo aquilo que a gente, né, fez no momento de oração, porque a gente faz no momento de oração, né, aquela comungação com Deus,
E o trabalho, quando ele fala assim, no caso do esforço, o trabalho é colocar em prática o que a gente aprende no Evangelho, o que a gente aprende no centro espírita, com as palestras, com o que nós estamos falando aqui. Esse é o trabalho nosso, é colocar isso na prática, o que a gente fala, né? O que a gente usa em teoria. E aí, à noite, agradecer essa oportunidade, da gente ter tido essa oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Né? O certo seria isso. A gente lembrar e tem que colocar isso também em prática, sabe? De colocar em execução essas coisas, de fazer a prece pela manhã e a prece pela noite. E quando a gente realiza as coisas, assim, por mais simples que seja, a gente fazer com amor, né? Colocar amor, aquilo que a gente faz já é uma... Você vai fazer um prato, né? A Dulce, que cozinha maravilhosa também, né, Dulce? Então, eu vou pegar os ingredientes e aí... Eu só lembro do seu caldo verde, não adianta, que é maravilhoso. Eu estava comentando aqui em casa. Então, se você... O bolo do João, ai, meu Deus, cada bolo lindo, né, que ele mostra. Com certeza, vocês fazem com muito amor, né? Quando a gente pega os ingredientes para começar a fazer, você está fazendo com aquela satisfação, com aquele amor. Isso já é uma pequena prece, né? A gente se coloca... para realizar alguma coisa. Isso é um tipo de prece. Então, a gente está assim, nessa sintonia boa, né? Acho que todos os nossos atos acabam sendo um pouquinho de prece. É que quando a gente faz coisas ruins, né? Essa conexãozinha. Quando a gente faz coisas não muito boas, não tão ruins, a gente vê que é esse afastamento de Deus, dessa conexão, que faz com que as coisas não fiquem muito bem, né? Verdade. Verdade. É isso aí. É a energia, né? É a energia que a gente transmite, né? É a energia que vem de dentro. Ela tinha uma tia de 99 anos, ela faleceu. Ela tinha uma mãe, ela levou todo o túmulo. Primeiro foi isso. Mas, ó, até um arroz dela ficava bom. Só um arroz. Olha só. É porque ela é maravilhosa. A questão de fazer comida tem isso, né? Tem que gostar, né? Não, é assim... Você vai ajudar a sua família, vai passar aquele amor para sua família, com a comida que você faz, com o carinho que você faz. E ela gostava de fazer aquela comidinha para agradar todo mundo. Ela tinha, botava muito o filho dela era especial. Não nada, mas era diferente de todo mundo. Mas era muito amor. Ela adorava cozinhar para as pessoas. Ai, que maravilha. O especial estava nesse tempero do amor. Você fazer com amor, com carinho, se dedicar, né? Isso aí é que dá o tempero. Né? Porque então, não adianta a gente tacar um monte de ingrediente lá, fazer comida de chefe lá da França, esse negócio, e ficar irritada, batendo panela, reclamando. Vai estragar Eu tudo. acho que também acho que é dom. Né? Dom, porque cada um tem um determinado dom para determinada coisa. A Selma pinta, né? Tem lá o seu talento com a pintura. Eu estou tentando descobrir o meu. Eu juro que eu estou. Mas olha só, Dulce na cozinha. O João no bolo. Gente, a gente só aprende tentando. Eu tenho uma coisinha. Minha filha, olha o que eu tenho, a cozinha. Eu nunca pensei que eu fosse pintar. Os ingredientes e as panelas que o digam. É a mesma coisa, é a mesma cozinhar. Você chega, pega, segue a receita direitinho, faz com... Ó, hoje eu vou fazer uma comida legal, vai dar tudo certo. É porque você vai cozinhar já no desespero, achando que vai errar. Experimenta fazer diferente. Tem que gostar, Selma, tem que gostar. Tem isso eu gosto de comer. Comer eu adoro comer. É uma questão assim, a gente, olha só. Aí o Jorge, tá vendo? O Jorge cozinha que é uma maravilha, mas eu como. Beleza. Veja só, você pode não gostar, mas uma coisa, você precisa comer. Você precisa alimentar-se e alimentar aos outros. Então, inevitavelmente, você tem que aprender. Né? Não gostar vai mudar? Não vai. Então, gosta daquilo que você tem que fazer. Você precisa daquilo. Então, você tem que gostar também. É a mesma coisa. Graças a Deus, você só cozinha. Olha, eu não preciso. Muda o foco, coloca isso nas coisas que você vai fazer comida gostosa. Você tá certa sim, mas eu acho que talvez não, eu seja uma cozinheira melhor.
Um trivialzinho aí que você faça um macarrãozinho ou ovo, que seu ovo vai ser o melhor do mundo. Entendeu? Aí eu faço uma coisa legal, um bolo de coco. É o único bolo que eu sei fazer, todo mundo gosta. Então, Viu? você vai com certeza que você sabe que é gostoso, que você faz bem, ele não fica bom? É a mesma coisa. Você fazer o arroz, faz qualquer coisa, Janete. Assim, pintura, Mas é eu porque nunca às pensei vezes em você pintar. pega uma receita, você tenta fazer e o resultado é tão desastroso que você desiste. Mas depois melhora, ó. Eu tava falando assim, eu comecei a pintar assim, eu achava bonito o quadro. Eu falei assim, quero ver como é que é uma aula. Eu entrei numa aula e fui fazer. A gente aprende. Você assim, eu tenho dom. Não, a minha professora diz que não é questão de dom. É prática, é você treinar. Ela diz que todo mundo pode pintar. Entendeu? Então, assim, é você pegar e é técnica. Então, cozinhar também é uma técnica. Aí faz vocês estão de frente, igualzinho o capítulo de hoje. Olha lá, esforço e oração. Então tem que fazer oração antes de fazer a receita aí. Voltou para o meu Faz tema. a oração, vai sair sim. Eu estou orando um pouco, então, antes de fazer a comida. É isso aí. Porque, não, a gente não tem isso como hábito. Outro dia eu estava falando com a Dulce aqui. Cadê o João? Caiu. Eu estava falando com a Dulce aqui. Alimentação, né? Comida e moda, não tem mais nada, não. É cada um por si agora. Cada um inventa a sua. Se você, É se você sair com uma blusa cor de abóbora e uma calça verde, não tem problema. Fica tranquilo. Ninguém vai te criticar. Ué, E se você botar Viva a diversidade, né? Também não vai ter problema. É gosto. A comida é gosto. O que é bom para você pode ser ruim para mim. É verdade. É estilo, paladar, isso é muito pessoal. E dá tudo Assim certo. eu fico mais feliz. Obrigada, gente. Olha, o importante é a gente tem que começar a colocar em prática tudo que a gente aprende. É colocar em prática realmente, fazer a prece, agradecer sempre, colocar em prática assim, no nosso dia a dia as coisas que a gente aprende e estuda, né, da tolerância, da caridade, da fraternidade, do amor, respeito ao próximo, do perdão, coisas que a gente não nem passa pela cabeça, né, no dia a dia, né? Na hora que alguém pisa no teu pé, você que xinga. Não, e de repente, não, se a gente começar a treinar isso, a gente não vai xingar porque alguém pisou no seu pé. É isso aí. Né? Isso aí é treino mesmo, não é treino. É o esforço, né? Pra gente se habituar, né? É o esforço. Pra gente se habituar a ser tudo assim, muito tranquilo, né? Tem que se esforçar. Nós não temos mesmo. Joana de Ângelo para dar puxão de orelha, não temos Emanuel para chegar aí também, né? Mas a gente tem que aprender com os nossos. Mas a gente vai ouvir. O Flávio já está ouvindo dele ali, ó, no ouvidinho dele, né, Flávio? A gente tem nossos mentores, mas é que eu acho que a gente não fica na conexão, né, para ouvir essas a nossa indisciplina é que não nos permite ouvi-los. Quando a gente está mais em meditação, quando a gente está mais dentro do contexto, a gente consegue sintonizar. E a gente ouve, como o Flávio falou ali, que ele escutou. Por quê? Porque ele estava sintonizado. Não vem assim do nada. Entendeu? É o que o Manuel está falando para nós, né? Para que a gente tenha realmente esse sentido de conexão. Primeiro pode ser um pouquinho, mas com o tempo, né? A gente se habituando, a gente vai acabando ficando mais tempo nessa conexão. Então é questão de hábito e ficar sempre insistindo. Se colocar isso, a disciplina, a gente vai acabar sintonizando mais com o nosso mentor, sabe? Oi, Alva. Pensei que você nem viesse. Seja bem-vinda, Alva. Estamos no fim já, querida. Mas a gente vai colocar o vídeo e você vai ouvir todas as nossas... Gente, você o João, tá com o áudio aconteceu fechado, com o João? Tá? Ele deve ter tido algum imprevisto, precisou sair. Acho que ele precisou sair. Aconteceu alguma situação. Acontece, né? Oi, Alva, quer falar alguma coisa? Liga o áudio aí. Você tá sem o áudio, tá? Tá fechado. Tá com o áudio desligado. Olha, eu não sei, a gente já está, acho que na prova. Tem que continuar, né? Não, ele leu.
Ele leu o 6? Já tá ouvindo? Então, Aqui já acabou. Já acabou. É, Acabou. acabou? Já leu o último parágrafo? Já concluiu. Não, gente, o 7 ele não leu. Criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada. Ah, não. Sim, né? tem sim. Tem, Tem ainda. tem o 7, 8 e o 9. É que ele travou ali o celular, mas já abriu. Vamos lá. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. É o que a gente estava comentando agora aqui, né? Os exemplos que a gente colocou. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura no coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade, né? Ou seja, ele coloca aqui, né, a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, ou seja, esse trabalho aqui, além de ser um trabalho físico, né, seria um trabalho também espiritual através da oração. Eu acho que eu entendi como se tivesse um equilíbrio, um discernimento, né, um horizonte, né, alguma coisa que pudesse vir a orientar essa pessoa em fazer o que ele teria que fazer, né, em relação à obra divina, né? Eu penso assim. E eu só não entendi essa parte final aqui, ó. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Ou seja, eu penso que ela poderia ser derrotada por uma ociosidade, mas eu não consigo entender a paralisia, essa ociosidade, de onde ela viria, entendeu? Assim, pelo que eu entendo, assim, no caso, né? A pessoa que só vive para o trabalho, tal, como ele diz aqui, peraí, deixa eu olhar a tela aqui. Não sei se some a minha cara aí, né? Por exemplo, a criatura que apenas trabalha sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Quer dizer, assim, é como se a pressa ela funciona como um combustível. Ela nos renova, né? É igual o celular que está descarregado e você volta para carregar. Então, quer dizer, você fica no trabalho e não dá aquele descanso mental, de espírito, né, mesmo, né? Você tende a ficar num nível de estresse total. E a posição de genuflexa, que é de ficar em joelho, sempre em oração, é aquele ócio mesmo, né? Que é a paralisia e ociosidade. Você fica só, é aquele estado de contemplação e não se torna produtivo, né? Aí acontece dessa forma. Quer dizer, então, isso é uma questão de equilíbrio. Você tem que equilibrar o seu trabalho com o seu momento de oração, né? Para poder ficar em harmonia esses dois ângulos aqui. Nem tanto ao trabalho, nem tanto só em contemplação e oração. As coisas têm que ser bem distribuídas, porque faz parte, né? Lei do progresso, que é a lei do trabalho, né? Então, a gente tem que ter isso dentro da nossa vida. E trabalho não é só aquele trabalho que a gente vai para a empresa e bate ponto, né? É o trabalho mesmo daquilo que eu falei, assim, de colocar em prática as coisas que Jesus nos ensinou. Isso é trabalho, porque isso aí é o que nos faz evoluir, né? É o que dá o aprimoramento da alma, né? Nessa primeira parte, eu também lembrei das leis, né, naturais, que é a lei de repouso, né? Quando ele fala que a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, né? Kardec nos traz em uma daquelas leis a necessidade do repouso, né? E esse repouso viria, como vocês estão falando, com um agradecimento, com uma prece, por fazer esse trabalho, né? Por termos essa oportunidade de trabalho, né? E realmente essa questão da pessoa, quando ele fala que se mantivesse genuflexa, eu fiquei lembrando, né, das pessoas que ficam constantemente dentro dos templos religiosos, em oração. Alguns templos as pessoas ficam ajoelhadas. Então, a gente lembra de algumas figuras, até da minha infância eu lembro, né, de senhoras que estavam sempre lá em oração, de joelho, e orava. Muitas vezes você congela a sua vida, do que aquilo é tudo, né? Deus vai estar abençoando você, porque você está ali o tempo todo naquele templo em oração. Mas muitas vezes falta dentro do seu lar, você deixa de dar atenção aos familiares, porque para você o importante é você estar lá.
né? Isso não é só nessas religiões, não. A gente pode trazer para o centro espírita também, né? Tem pessoas que vivem dentro das casas espíritas, fazem tudo, querem participar de tudo. Dentro de casa não tem tempo para os familiares, para ouvir alguém, nem percebe as pessoas que estão com um problema dentro de casa. Então, esse parágrafo realmente ele traz, né, essa questão do equilíbrio, da gente orar, da gente ter o nosso repouso e da gente trabalhar. E esse trabalho, como a Selma falou, não é só o nosso trabalho profissional, é o trabalho na caridade. E essa caridade, como a gente sempre fala, começa dentro da nossa casa. Primeiro dentro da nossa casa, nossa casinha, né? Para a gente ter caridade com a gente mesmo. Depois com os nossos familiares, através da atenção, do olho no olho, que é muito importante, esse olho no olho dentro dos nossos lares, e depois partindo os ambientes de trabalho e a vida, não é? De um modo geral. Isso aí. Isso. Verdade. Alguém quer falar? Não. Não. Aí vem outra. Oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Ou seja, a partir do momento que você trabalha e faz o bem, obviamente que você já começa a se espiritualizar. E você une isso à prece, ou seja, o campo magnético, o campo de percepções espirituais começa a se abrir um leque assim bem grande em relação ao que você realmente possa vir a conseguir. Ou seja, a sua espiritualização vai ser maior, vai ser encaminhada, porque você faz o bem, você pensa no bem, você ajuda ao próximo e, acima de tudo, você pede orientações, né, à espiritualidade, a Jesus e a Deus através da prece. Ou seja, você começa a dimensionar, né, uma atmosfera já bem mais espiritualizada. É maravilhoso, é isso mesmo. E o último, deixa eu botar a lambreta aqui. Valeu. Vamos começar a praticar isso, então? Vamos botar em prática. Vamos lá, pode falar, Cláudio. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Olha só a responsabilidade, o chamamento da responsabilidade. Mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Ou seja, você não fica pensando que você é o rei da cocada preta, a partir do momento que você faz a caridade, o bem, você já está salvo, como outras religiões falam, né? No seu último suspiro, aceita Jesus que está salvo. Não é bem assim que a banda toca. Mas o que é mais importante que eu vejo aqui, ele que chama a você a responsabilidade. Você está aqui, você pediu para estar aqui, você pediu para estar aqui nessas condições, né? Você pediu para estar aqui nessas condições e com esses deveres, né, que foi planejado lá na espiritualidade. E a partir do momento que você vem e começa a negligenciar, aí ele vem aqui, olha lá, cuida dos teus deveres, porque para isso permanece no mundo. Ou seja, você está aqui nesse mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, você não está aqui porque em missão, se você tivesse missão, você estaria com outro trajeto de caminho. Você está aqui para provar e para expiar. E bonzinho nós não somos. Nós não estaríamos aqui. Né? E ele diz aqui, no finalzinho, localizado em teus sentimentos mais nobres, ou seja, no fundo da tua alma, no seu coração, no seu interior, o que você já conquistou. Né? Isso é importante. E aquele que ainda está adormecido, pronto para você virar a chave, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Nunca esquecendo de Deus, nunca esquecendo de Jesus e do amparo da espiritualidade, né, nessas horas. Ou seja, você lembra que você está sempre e vai estar sempre amparado, mas você tem que buscar esse amparo. Essa passagem aí no final, né, quando ele fala, mas nunca te esqueça desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orar, recordando o Senhor. Lembra aquela passagem da Bíblia, né, quando Jesus fala, quando quiseres orar, ora, vá para o seu quarto, né? Fecha
né? Se fecha dentro do seu quartinho, você não tem que orar gritando pelos montes, pelas ruas, né? Mas esse quarto é o seu coração, é o que ele fala aqui. É você com você mesmo e Deus, né? Então, ele acaba trazendo aqui no final o início, né? Quando Jesus, após o dia todo de trabalho, ele se recolhe e conversa com o Pai nessa conexão. Então, é muito lindo. É tudo isso mesmo, Flávia. A nossa responsabilidade, da gente não ficar ocioso, né? Da gente realmente não se omitir. São tantos casos que muitas vezes aparecem para nós e a gente se omite, né? Por preguiça, por não querer se envolver, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Como a gente faz, né? Mas é como você falou, a gente, e como ele está falando, a gente tem para fazer a nossa parte, para trabalhar. A gente tem que pensar muito e pedir naquela hora a intuição. Eu posso botar a mão na massa nesse... Porque também muitas vezes você não tem que interferir, né? Então tem que ter... Por isso é que a oração tem que entrar. Para a gente ter essa intuição de poder realmente agir naquela hora e fazer a diferença ajudando. Mas sempre nos recolhendo nessa oração. O Emmanuel é poético, né? Nessa leitura eu achei tão lindo, tão poético. Umas frases belas. Muito bonito. É verdade. Mais alguém? A Dulce quer falar. Você já falou para mim. A Aninha também está quietinha, está só ouvindo. Bom, então ninguém mais que tenha algo a falar. Eu acho que eu ganhei um bônus aqui, que eu já estendeu o horário, já vai fazer 1 hora, e ele tá firme e forte aqui. Selma? Eu acho que é porque é a minha primeira vez aqui fazendo uma reunião, então eu ganhei um bônus. Coisa boa. Ainda bem, porque eu não sei como é que eu ia fazer para chamar de novo, né? Então, mas se ninguém tem mais nada, a gente pode encerrar, né, e fazer a prece de encerramento. Vamos. Então, quem pode fazer? Quem faz? Quem faz? Eu posso fazer. Faz, meu bem. Obrigada, Senhor, Jesus, Nossa Senhora, por esse momento de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais essa noite, estudando, refletindo. Isso é tão bom, isso é muito bom, esse aprendizado, estarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por estarmos aqui com saúde, em nome do Senhor, aprendendo e pensando bem em colocarmos em prática no nosso dia a dia, orando, vigiando e amando ao próximo como a si mesmo. Obrigada, Senhor. Que tenhamos uma boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi muito bom vocês, gente. Muito bom. Ótimo. Ver vocês é muito bom. Boa noite para todos. Boas reflexões. Com Deus. Não esqueça da prece. Tá bom, gente? Vamos trabalhar em desdobramento, hein, gente? Vamos Também. desdobrar e trabalhar bastante à noite. Verdade. Esforço, disciplina, trabalho, disciplina. Disciplina. Isso é importante. Tá bom, gente. Uma boa noite para vocês, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Beijo para Obrigada. Tchau, até valeu aí, hein? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Semana para você. Tchau. Eu também. Tchau. Janete, prepara um ovo legal, hein? Até o ovo queima.